da forma do céu segundo a qual se fazem as consociações e as comunicações. Qual é a forma do céu é o que se mostrou nos artigos precedentes, como, por exemplo, que o céu é semelhante a si mesmo nos máximos e nos mínimos, número 72, que assim cada sociedade é o céu na menor forma e cada anjo o é na mínima forma, números 51 a 58, que, como todo o céu representa um só homem, assim também toda a sociedade do céu representa um homem na menor forma, e cada anjo representa na mínima forma, números 59 a 77, que no meio habitam os que são sapientíssimos, e ao redor até os limites, os que são menos sábios, e que o mesmo sucede em cada sociedade, número 43, que do Oriente ao Ocidente no céu habitam os que estão no bem do amor, e do Sul ao Norte os que estão nas verdades do bem, e que o mesmo sucede em toda a sociedade, números 148 e 149. Todas essas coisas são segundo a forma do céu. Por elas pode-se, pois, concluir qual é sua forma no geral. É da maior importância saber qual é a forma do céu, pois que não somente todos os anjos foram consociados segundo ela, como é também por ela que se faz toda a comunicação. Como toda comunicação se faz segundo essa forma, é também por ela que se faz toda a propagação dos pensamentos e das afeições. Daí existe toda a inteligência e toda a sabedoria dos anjos. Por conseguinte, tanto mais alguém está na forma do céu, e assim é uma forma do céu, tanto mais é sábio. Quer se diga na forma do céu ou na ordem do céu, é a mesma coisa, porque a forma de cada coisa provém da ordem, e é segundo a ordem. Aqui se dirá em primeiro lugar o que é estar na forma do céu. O homem foi criado à imagem do céu e à imagem do mundo. Seu interno à imagem do céu e seu externo à imagem do mundo. Ver número 57. Quer se diga à imagem ou segundo a forma, é a mesma coisa. Como, porém, o homem, pelos males de sua vontade, e por conseguinte pelos falsos de seu pensamento, destruiu em si a imagem do céu, por conseguinte a forma do céu, e pôs em lugar dela uma imagem e uma forma do inferno. Daí resulta que seu interno, desde o primeiro nascimento, foi fechado. Eis o que faz o homem nascer em uma completa ignorância, coisa que não se dá com os animais de todo o gênero. Ora, para que a imagem ou a forma do céu seja restaurada nele, é necessário que ele seja instruído nas coisas que pertencem à ordem, porque a forma é segundo a ordem, como foi dito. A palavra contém todas as leis da ordem divina, porque as leis da ordem divina são os preceitos que ela encerra. Assim, quanto mais o homem conhecer esses preceitos e viver segundo eles, mais o interno nele está aberto, e aí é de novo formada a ordem ou a imagem do céu. Assim se vê o que é estar na forma do céu, isto é, que é viver segundo os preceitos que estão na palavra. Quanto mais alguém está na forma do céu, mais está no céu, e por consequência, mais ele é o céu na mínima forma. Número 57. E assim, mais está na inteligência e na sabedoria, porque, como foi dito, todo pensamento que pertence ao seu entendimento
e toda afeição que pertence à sua vontade se estendem de todos os lados no céu segundo sua forma e comunicam de um modo maravilhoso com as sociedades que lá estão, e estas reciprocamente se comunicam com ele. Há pessoas que creem que os pensamentos e as afeições não se propagam realmente ao redor, mas estão por dentro delas. E isso porque o que elas pensam, elas o veem interiormente em si e não distante. Mas é um engano, porque como a vista dos olhos tem uma extensão para os objetos afastados e é afetada segundo a ordem das coisas que ela vê nessa extensão, do mesmo modo também a vista interior do homem, que pertence ao entendimento, tem uma extensão no mundo espiritual, posto que o homem não perceba isso pelas causas expostas acima, número 196. Há somente esta diferença. A vista dos olhos é afetada naturalmente, enquanto a vista do entendimento é afetada espiritualmente, porque ela o é pelas coisas que estão no mundo espiritual, as quais se referem todas ao bem e à verdade. Se o homem não sabe que sucede assim, é porque ele não sabe que existe uma luz que esclarece o entendimento. E, no entanto, sem essa luz que esclarece o entendimento, é absolutamente impossível ao homem pensar. A respeito dessa luz, ver acima números 126 a 132. Havia um espírito que também queria pensar por si próprio, isto é, sem propagação de sua parte e sem comunicação com as sociedades que estavam fora dele. Para que ele soubesse que estava no falso, a comunicação com as sociedades mais próximas foi-lhe tirada. Então, não só ele ficou privado do pensamento, mas caiu como se inanimado, embora agitasse os braços como um recém-nascido. Depois de um certo tempo, a comunicação foi-lhe restituída gradualmente, e, à proporção que lhe era restituída, ele tornou a entrar no estado de seu pensamento. Outros espíritos que viram essa prova confessaram depois que todo pensamento e toda a afeição influem segundo a comunicação. E como assim sucede a todo pensamento e a toda a afeição, dá-se também o mesmo com tudo que pertence à vida, pois que o todo da vida do homem consiste em que ele pode pensar e ser movido pela afeição, ou, o que é a mesma coisa, pode compreender e querer. Mas é bom saber que, em cada um, a inteligência e a sabedoria variam conforme a comunicação. Para aqueles cuja inteligência e sabedoria foram formadas de verdade e de bens genuínos, há comunicação com as sociedades segundo a forma do céu. Para aqueles cuja inteligência e sabedoria foram formadas não de verdades e bens genuínos, mas de verdades e de bens que concordam, há uma comunicação rota e coerente de diversos modos, porque tal comunicação não existe com as sociedades na série em que está a forma do céu. Porém, para os que não estão na inteligência nem na sabedoria, por estarem nos falsos pelo mal, há comunicação com as sociedades que estão no inferno. A propagação está em relação com a quantidade de sua confirmação. Cumpre ainda saber que essa comunicação com as sociedades não é uma comunicação com elas ao ponto de haver percepção manifesta daqueles que as compõem, mas é uma comunicação com a qualidade em que eles estão
e que procede deles. No céu, todos foram consociados segundo as afinidades espirituais que, em sua ordem, pertencem ao bem e à verdade. Sucede o mesmo em todo o céu, assim em cada sociedade e também em cada casa. É daí que os anjos que estão em um semelhante bem e em uma semelhante verdade se conhecem como consanguíneos e afins nas terras, absolutamente e do mesmo modo como se conhecessem desde a infância. Os bens e as verdades que constituem a sabedoria e a inteligência em cada anjo foram igualmente consociados. Eles se conhecem igualmente e, do mesmo modo que se conhecem, também se unem. Aqueles, pois, em quem as verdades e os bens foram unidos segundo a forma do céu, veem as consequências em série, e ao longe, como elas se concatenam ao redor. Não se dá o mesmo com aqueles em quem os bens e as verdades não foram unidos segundo a forma do céu. Tal é a forma em cada um dos céus, segundo a qual há para os anjos comunicação e propagação dos pensamentos e das afeições. Assim, é também por ela que eles têm a inteligência e a sabedoria. Mas a comunicação de um céu com outro é diferente, a saber, do terceiro ou íntimo com o segundo ou médio, e de um e outro com o primeiro ou último. Contudo, a comunicação entre céus deve ser chamada não comunicação, mas influxo, do qual se vai agora dizer alguma coisa. Que haja 3 céus e que eles sejam distintos entre si é o que se vê em um artigo especial números 29 a 40. Que não haja comunicação entre um céu e outro, mas influxo, é o que se pode ver pela situação dos céus entre si. O céu terceiro ou íntimo está em cima, o céu segundo ou médio está por baixo, e o céu primeiro ou último está ainda mais baixo. Em igual ordem estão todas as sociedades de cada céu. Por exemplo, as que estão nos lugares elevados que aparecem como montanhas. Número 188. Em seus cumes habitam os que são do céu íntimo. Por baixo deles, as sociedades que são do segundo céu. E ainda por baixo destas, as sociedades que são do último céu. E do mesmo modo, em toda a parte. Quer nos lugares elevados, quer nos lugares não elevados. Uma sociedade de um céu superior só tem comunicação com uma sociedade de um céu inferior pelas correspondências. Número 100. E a comunicação pelas correspondências é o que se chama influxo. Um céu é conjunto com um outro céu, ou uma sociedade de um céu com uma sociedade de um outro céu pelo Senhor só, pelo influxo imediatamente e mediatamente. Imediatamente pelo Senhor mesmo, imediatamente pelos céus superiores influindo em ordem nos céus inferiores. Como a conjunção dos céus por influxo é feita pelo Senhor só, as maiores precauções são, por isso, tomadas para que nenhum anjo de um céu superior dirija seus olhares para uma sociedade de um céu inferior e não fale com algum habitante desse céu. Desde que isso sucede, o anjo é privado de sua inteligência e de sua sabedoria. Vai-se dizer a razão disso. Em cada anjo há 3 graus da vida, como há 3 graus do céu. Nos que estão no céu íntimo, o terceiro grau ou grau íntimo é aberto, mas o segundo e o primeiro são fechados. Nos que estão no céu médio,
O segundo grau é aberto, mas o primeiro e o terceiro são fechados. E nos que estão no último céu, o primeiro grau é aberto, mas o segundo e o terceiro são fechados. Quando, pois, um anjo do terceiro céu dirige os seus olhares para uma sociedade do segundo céu e fala com alguém desse céu, o seu terceiro grau se fecha, e logo que é fechado, esse anjo é privado de sua sabedoria, porque no terceiro grau reside a sua sabedoria, e ele não tem sabedoria alguma no segundo nem no primeiro grau. É isso que se entende pelas palavras do Senhor em Mateus. Quem está no telhado, não desça para tomar o que está na sua casa, e aquele que está no campo, não volte atrás para tomar a sua roupa. Capítulo 24, versículos 17 e 18. E em Lucas: naquele dia, quem no telhado estiver e as suas alfaias na casa, não desça para levá-las. E quem estiver no campo, não volte para trás de si. Lembrai-vos da esposa de Ló. Capítulo 17, versículos 31 e 32. Não existe influxo dos céus inferiores nos céus superiores, porque isso é contra a ordem. Mas há influxos dos céus superiores nos céus inferiores. A sabedoria dos anjos de um céu superior excede a sabedoria dos anjos de um céu inferior, como a miríade excede a unidade. É também por isso que os anjos de um céu inferior não podem falar com os anjos de um céu superior. Ainda mais, quando eles elevam os seus olhares para esse céu, eles não veem os anjos, e o céu destes lhes aparece como alguma coisa nebulosa acima da cabeça. Mas os anjos de um céu superior podem ver os que estão em um céu inferior. Contudo, lhes é proibido travar conversação com eles, sob pena de perderem a sua sabedoria, como se disse acima. Os pensamentos e as afeições, como também as conversações dos anjos do céu íntimo, não são jamais percebidos no céu médio, porque eles são por demais transcendentes. Mas, quando apraz ao Senhor, eles aparecem como alguma coisa inflamada nos céus inferiores, e os que se realizam no céu médio como alguma coisa luminosa no último céu, e às vezes como uma nuvem de um branco brilhante ou de diversas cores. Por essa nuvem, por sua ascensão, sua descida e sua forma, conhece-se também, até certo ponto, o assunto de que eles falam. Pode-se ver, pois, qual é a forma do céu, isto é, que no céu íntimo ela é a mais perfeita de todas. No céu médio, perfeita também, mas em um grau inferior, e que a forma de um céu subsiste segundo a do outro pelo influxo que procede do Senhor. Mas qual é a comunicação pelo influxo é o que não se pode compreender sem que se saiba o que são os graus de altura e em que esses graus diferem dos graus de comprimento e de largura. Quais sejam esses graus, ver número 38. Quanto ao que diz respeito à forma do céu no particular e como ela se dirige e se propaga, é isso incompreensível até para os anjos. Pode-se aprender alguma coisa pela forma de todas as coisas que estão no corpo humano, examinada e perscrutada por um homem perspicaz e sagaz, pois acima se mostrou em artigos especiais que todo o céu representa um só homem, números 59 a 72, e que todas as coisas que estão no homem correspondem aos céus, números 87 a 102. Quão incompreensível e inexplicável é tal forma, é o que é evidente somente no geral, segundo as fibras nervosas pelas quais são ligadas todas as partes.
Os olhos não podem sequer perceber quais são essas fibras, nem como no cérebro elas se dirigem e se espalham, porque há nele inúmeras delas, de tal modo complicadas que, tomadas juntas, elas se apresentam como uma massa mole contínua. Enquanto é realmente segundo essas fibras que tudo o que pertence em geral e em particular à vontade e ao entendimento passa muito distintamente aos atos. Como, de novo, essas fibras se entrelaçam no corpo, vê-se pelos diversos plexos, quais os plexos cardíacos, mesentéricos e outros, e também pelos nós, chamados gânglios, nos quais entram um grande número de fibras de todas as províncias, e aí elas se misturam juntamente e daí saem de outro modo unidas para desempenhar funções, e de novo, e ainda de novo. Além das muitas semelhanças em cada víscera, cada membro, cada órgão e em cada músculo. Aquele que com um olhar sábio examinar essas fibras e muitas outras maravilhas do corpo humano ficará estupefato. E, entretanto, em número muito limitado, são as que os olhos veem. As que eles não veem são ainda mais maravilhosas, porque elas estão na natureza interior. Que essa forma corresponda à forma do céu é o que se torna muito evidente pela operação de todas as coisas do entendimento e da vontade nessa forma e segundo essa forma. Tudo o que o homem quer passa espontaneamente ao ato, e tudo o que ele pensa percorre as fibras, desde seus princípios até seus fins, de onde resulta o sentido. E porque ela é a forma do pensamento e da vontade, ela é a forma da inteligência e da sabedoria. É essa forma que corresponde à forma do céu. Por esse modo, pode-se saber que é segundo uma tal forma que se propagam todas as afeições e todos os pensamentos dos anjos, e que eles estão tanto mais na inteligência e na sabedoria, quanto mais nessa forma. Que essa forma do céu vinha do divino humano do Senhor é o que se vê acima, números 78 a 86. Todas essas coisas foram referidas para que se saiba também que a forma celeste é tal que não pode jamais ser conhecida quanto às coisas gerais, e que assim ela é incompreensível até para os anjos, como acima se disse.